Aí eu tenho um bolo tamanho 16 centímetros por 10 de altura, massa amanteigada de chocolate, recheio de beijinho. Aí eu também tenho um chantilly, eu trabalho com chantilly, não chantininho. O chantilly que eu trabalho é um chantilly bem legal, com uma boa estabilidade, então eu não vejo necessidade de fazer o chantininho. E o sabor também dele é bem legal. Esse chantilly, ele tá saborizado com chocolate em pó. Eu coloquei o chocolate em pó para dar uma base marrom e depois eu coloquei corante marrom da iceberg até atingir esse tom. Até atingir o tom que eu preferi, que foi esse. Eu começo passando logo o chantilly em cima do bolo e depois por toda a lateral do meu bolo. Eu não faço pré-camada, só quando é trabalhado de bico que eu faço a pré-camada. Eu gosto de aplicar meu chantilly com a espátula. Trabalhe da maneira que você achar melhor. Se você preferir trabalhar aplicando com o saco, você pode também. Eu aprendi assim, então eu gosto de trabalhar assim. Para mim é mais fácil. Como eu já trabalho há um tempo aplicando o chantilly assim com a espátula, então eu já tenho uma certa prática. Para não aplicar tanto chantilly, eu consigo deixar ele numa camada boa. Nem tão fina, nem tão grossa, uma camada boa. Pronto. Aí, se eu fosse deixar reto o meu bolo, se não fosse ter o trabalhador do barril, ele fosse ficar retinho. Aí era só passar a espátula reta e finalizar em cima. Como eu vou fazer um trabalhado de lado, deixar ele arredondado de lado, eu vou precisar aplicar mais chantilly no meio do meu bolo, no meio da lateral do meu bolo. Então eu vou começar aplicando e depois eu vou ajeitando com a espátula para não ter bolha, não ter ar, não dar nada de errado, entendeu? Então, eu venho aplicando por toda a lateral do meu bolo, uma camada um pouquinho mais grossa do que o normal. E logo após eu venho ajeitando as quinas assim, para deixar arredondado, para ter aquele efeito do barril. Venho preenchendo todos os locais para não ter bolha de ar. É importante fazer isso, porque senão depois do trabalho pronto, você ter que desmanchar para ajeitar é pior. Na parte de baixo eu não vou precisar ajeitar tanto, porque se você perceber assim, já tá bem legal pra gente vir trabalhar. Logo após eu vou trabalhar com o acetato. O acetato, eu peguei uma faixa de acetato, eu cortei um pedaço, arredondei as laterais para poder fazer o arredondado. É bem simples. Vocês só precisam ter a mão leve para fazer esse trabalhado. Eu apoio o acetato na minha mão, nos meus 4 dedos e coloco o dedão por cima, deixando ele arredondado. Vou mostrar aí no vídeo para vocês. Eu passo a primeira vez, vejo onde está faltando chantilly, vejo se tem bolha de ar. Depois eu passo novamente. Aí eu vejo novamente onde está faltando chantilly, o que é que está faltando, como é que tá, para depois vir novamente passando o meu acetato. Lembrando também de sempre limpar o acetato. Sempre que passar, dá uma limpada no acetato. Ó, tá assim. Eu vou encostar, botando uma leve pressão. Você vê que não retira tanto o acetato. Não retira tanto o chantilly. Só o excesso mesmo.
ele tá ali mais para alisar. Se você quiser retirar, você tem que colocar uma pressão maior na mão. Pra mim já tá uma lateral boa, então eu venho fazendo minhas quinas para depois fazer o trabalhado com o meu pincel. Se tiver alguma imperfeição nas quinas ou na lateral, não tem problema, porque como a gente vai finalizar com o pincel, fazer uns desenhos com o palito, vai acabar escondendo. Ó, agora eu venho com o meu pincel, eu coloco uma certa pressão na mão para poder fazer o trabalhado. E é importante, muito importante, depois de duas ou três passadas, eu vir limpando o meu pincel. É sempre bom limpar, porque se não limpar, acaba arrancando o chantilly, como aconteceu nessa partezinha de cima. Meu pincel estava sujo. Eu fui finalizar em cima, que não havia pegado. Só que meu pincel estava sujo, acabou arrancando um pouco. Aí, para que isso não aconteça, é interessante você sempre estar limpando. Eu vou fazer por toda a lateral do meu bolo, depois eu vou fazer em cima. A parte de cima acabou não gravando muito, porque eu fui ajeitar o celular para carregar e acabei mexendo na câmera. Mas na próxima eu juro mostrar para vocês. Prometo que vou mostrar para vocês. Agora eu vou vir com um palito de churrasco, fazendo um risco de baixo para cima em toda a lateral do meu bolo, dando espaço de 2 a 3 dedos de cada risco para dar um acabamentozinho de tronco. Eu vou primeiramente fazer esses riscos na lateral, meio que reto, tentando fazer reto, mas não precisa ser certinho não, porque para dar um efeito de tronco, um efeito de madeira. Então eu vou fazendo por toda a lateral, depois eu venho fazendo alguns desenhos aleatórios para dar aquele efeito mais rústico no meu bolo. Aproveitando, se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, tem bastante coisa legal para estar passando para vocês, bastante dica. Comenta, dê sua opinião, diga o que precisa melhorar, se está gostando desse formato do vídeo que eu estou passando para vocês, o que vocês querem ver aqui no canal. Eu posso trazer várias coisas, várias decorações de bolo, massas para vocês, tá bem? Compartilha também com a coleguinha, com o colega, com o amigo, para deixar ele por dentro dos nossos bolos, dos nossos vídeos, tá bem? Ó, já finalizei todo o trabalhado que eu queria fazer na minha lateral. Fiz tudo com um palitinho de dente. Você pode fazer bem aleatório. Depois eu venho limpando a minha base. É importante dar uma limpada boa na base para poder ter um acabamento melhor, não deixar o prato sujo. Sempre bom limpar bem. Agora eu vou vir misturando o meu chantilly. Vou colocar um pouco de corante preto e um pouco de corante marrom. Mais um pouco, na verdade, naquele restinho de chantilly que eu já tinha. O marrom que eu estou usando, novamente, é o da Iceberg.
e o preto da Fab. Eu coloco no meu chantilly até eu ter a cor desejada. Então, aí eu vou pegar um bico. Eu peguei um bico que tem meio perlê, que tem umas serrinhas. É daqueles bicos baratinhos que a gente compra. Porque eu queria ele não tão grande, fazer essa faixinha não tão grande. Se eu tivesse serra, é porque eu não tenho um bico serra. Se eu tivesse serra, eu faria com aquela parte lisa do serra. Aí eu não precisaria alisar. Então eu venho passando no meu bolo. Passei em toda a volta do meu bolo, na parte de baixo, com o bico que eu tinha na hora disponível para trabalhar. E depois eu venho alisando com a minha espátula pequena, até eu ter o resultado que eu desejo. Passo por toda a volta do meu bolo, limpo, vejo se tá bom, se tá lisinho. Passo novamente até eu ter o resultado desejável. Depois eu venho na metade do bolo, eu apoiei meu braço na mesa e vim só girando a bailarina, tentando não mexer minha mão, para deixar bem retinho. Eu consegui deixar o mais reto que eu consegui, foi esse. Então, eu passei por toda a lateral do meu bolo novamente e depois eu venho alisando com a maior calma, paciência e delicadeza para não bater no trabalhado que eu já tenho no meu bolo. Eu vou fazer esse trabalhado tanto embaixo, quanto no meio, quanto em cima. Se você quiser também pode fazer esse tom aí, eu deixei ele um amarronzado, meio cinza. Ficou bem legal o tom. Eu gostei da cor que deixei. Eu vou fazer essa faixa 3 vezes. Embaixo, no meio e em cima para dar o acabamento. Pronto, pra mim aí já tava bom o bolo. Teve umas falhinhas assim, manchou um pouquinho, mas não tem problema. Quando colocar o topper, esconde. Agora eu venho com o meu pó pisca, passar por todo o meu bolo. Deixar ele bem brilhosinho. Ficou bem, traz um efeito bem legal. Eu gosto de passar tanto pisca quanto pó perolado. Eu gosto bastante desse efeito que dá. Antes eu usava mais o pó perolado, mas agora eu tô usando mais o pisca. Dá esse efeito bem legal, perolado, e mesmo assim tem alguns glitters. Eu venho limpando novamente a lateral do meu bolo, como eu falei. É bem importante entregar um trabalho limpo ao cliente. A base do bolo, ela sempre tem que estar limpa. Sempre, sempre, sempre. Porque aí o cliente vai ver que tem um cuidado na limpeza, tem um cuidado no acabamento do bolo.
esse topper, eu fui na gráfica, pedi pro rapaz fazer, ele imprimiu em papel foto. Eu não incluo o valor do topper nos meus bolos. Tem cliente que não quer tudo com topper, então eu não incluo. Eu deixo ao querer do cliente. Se ele quiser, eu passo o valor para ele, eu vou lá, faço do jeito que ele quer, eu digo a ele como que a gente pode fazer. Tem vários tipos de topper. Esse daí é o mais simples. Esse daí eu cobro o valor de R$ 10. Eu apenas repasso o valor. E esse daí eu faço por R$ 10. Eu não faço no aplicativo porque eu acho esse acabamento aí melhor. Eu acho que quando faz no Photoshop ou em algum outro programa de computador, eu acho melhor o acabamento e valoriza mais o bolo. Aí ele me imprimiu no papel foto, eu cheguei em casa e cortei e coloquei nos palitinhos. Agora eu tenho nosso bolo finalizado. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijos.